15 minutos, professor. 15 minutos. Não, 10 minutos. O professor falou 10, eu vou fazer 10. Todas as minhas considerações estão aí. Está certo para ti? E para te ajudar nas perguntas que irei fazer. Eu me acompanhe. Em primeiro lugar, assim, ó, trabalho tem um excelente potencial. Eu gostei muito assim da ideia de colocar isso. Segundo aspecto, tu usou o ImageJ, que é o que eu uso. Tu está usando o software de estatística que eu uso. Então, eu me senti muito à vontade. E aí eu dou aula de estatística também. E aí eu pergunto isso, o pessoal conversa, ai meu Deus, tá, mas vamos começar assim, as duas coisas que vai ser difícil, tá? Eles já falaram muitas coisas que eu tinha. Tu tem 2 grupos, página amarela aí, certo? Sim. Tu fizeste a lesão arterial nos 2 grupos e receberam uma dieta rica em colesterol, certo? Eu não ficou muito claro para mim quantos dias de colesterol foi dado. Meta usou 120 dias, tá certo para isso. Tu usaste quantos dias? Me explique por quê. Nós usamos 100 dias de acordo com a dissertação do professor Coelho. Certo. Mas aqui na tua discussão está 35 dias tá, falando isso. Não, ali foi o tratamento, a intervenção, 5 semanas. Depois do tratamento, teve mais ainda? Não, foi assim, a gente fez a gema de ovo por 100 dias. Tá. Terminado, angioplastia e a moringa e o soro por mais 35 dias, no caso. Nesse momento não estava sendo utilizado mais a dieta hipercolesterolêmica. Nesse momento o Coelho ele passou a voltar à dieta normal. Tá. Isso aí tem que ficar mais claro na tua resumento. Ok. Bom, essa é uma segunda pergunta. Nesse estudo randomizado para 2 tratamentos, existe uma diferença no tratamento dado aos coelhos, certo? Tu poderias identificar quais são os viés de confusão que tu tens? Isso? No caso, tu está dando extrato moringa com álcool, certo? E no outro está dando soro. Quais são os viés de confusão que tu está tendo? Bom, realmente eu não... Bom, a pergunta é a seguinte: como é que eu sei que tu não baixou o LDL por causa do álcool e não por causa da moringa? Não evaporou? Não sei. Tá dado Eu pensei que tinha evaporado o álcool do extrato alcoólico. Eu mostrei aqui exatamente que foi feito no rota vapor. Mas depois botou de novo. Colocou para tirar água. Álcool de novo. Isso, álcool a 95%. E aí está com álcool. E esse é o problema. Tu tens 2 variáveis num grupo e no outro não. E o Meta usou pó, né? Ele usou pó. Isso, o trabalho dele, quando ele botou... Ele foi extrato aquoso, aí isso. Ele liofilizou. Não é isso? E essa é uma coisa dificulta. Tem 2 variáveis, álcool e moringa, e no outro só tem soro fisiológico. No caso, teria que botar álcool em vez de soro fisiológico no outro, para comparar. Essa vai ser uma dificuldade de Terceira, sobre a randomização que tu colocaste. Tá? Eu fui no site, tem um site melhor que é randomization.com em vez de .org. E aí ficou o seguinte: eu fiz ali o negócio, apareceu o dado, aí tu botou em 2 grupos, aí fica lá o coelho 1, 4, 5, 7, como é que era feita essa escolha de coelho? Na hora, isso aqui vai ser o coelho 1, 2, 3, 4, como é que foi feito isso? Não, nós colocamos o coelho 1, 2, 3, 4, 5, aleatório. Tá, eles estão aqui parados na minha frente. 20 coelhos parados na minha frente, aí, certo? Entendeu? Aí fez aqui a randomização, e aí você foi pegando aqui, nós separamos as gaiolas, né? Por exemplo, gaiola da moringa M200, gaiola do fisiológico. Então, depois que foi feita essa randomização, tipo, aqui, coelho 1, né? Pegou o coelho 1, colocou na gaiola. Né? E aí ficou os grupos lá, um grupo de moringa M200 e o grupo de soro fisiológico. Tá bem, isso aí é colocado. Só que essa randomização tem um problema, né? Eu não entendo muito bem como a gente vai colocar isso, porque tu sabe o que vai ser o próximo coelho, o que vai ter.
tu tem uma lista que está sabendo o que vai acontecer. Tá? O ideal seria que quem fizesse essa randomização fosse uma pessoa e tu não soubesse quem seria quem nessa escolha. Porque um dos problemas da randomização, o que é? É eu saber quem vai ser o próximo. E tu está com a lista, né? O próximo, o número 1 vai para a Moringa e o número 3 vai para ali. E eu não posso saber isso na randomização. Tem um cara chamado... me caiu o nome agora, tá certo? Mas é o cara que faz toda essa questão de how to randomize, que é a importância da randomização, tá? É um cara assim, ele está no BMJ. Ele fala isso aí e tu tem que levar em consideração isso. Bom, uma das coisas que eu ia te perguntar era sobre a diferença da coloração, HE, PAS, Gomori, Manson, e que eu achei na verdade é Gomori Masson e não Manson. Tá? Se não deu certo, nem cita, só coloca HE, eu acho, né? Se tu vai usar as três e não menciona nada, no que foi usado o PAS e o Gomori, então só usa o HE, tá bom? Tá bem, isso aqui já me respondeu a segunda, assim, tá? Tu usou uma câmera Canon PowerShot A640 e eu quase comprei essa câmera. Como é que tu conecta isso no microscópio? Isso na realidade foi uma adaptação da patologista. Ela tinha um adaptador, né? Ela tinha um adaptador no microscópio, era um microscópio Nikon, né? E ela adaptava bem, sem problema nenhum. Tá. Realmente assim... Isso é uma coisa que você vai ter que botar, tá certo? Porque ok. essa adaptação... Eu posso pegar com ela aí. Você dizer que foi com um adaptador especial para isso. Tá. Tinha um adaptador. Okay. Era até é um microscópio trinocular que ela tem, e ele tem uma saída para câmera, para qualquer câmera que você conectar, ele aparece na televisão, tudo direitinho, e conectava bem essa máquina. Tá bom, isso aí. Só que tem um Nikon aqui com... Esse Nikon é Nikon paraguaio ou Nikon japonês? É a câmera. Não, é o Nikon japonês. Tá, então é o seguinte... É o Nikon de verdade. Tá, então é o seguinte, eu botei aí sobre especificar, modelo é com K, tá bom? É com K, tem que botar o... Como? Aonde? Desculpa. NY, é K ou I, é isso que ele está falando, tá com C. Eu achei que era alguma sim, tá. Bom. Então, eu botei isso aí nas considerações. Toda vez que tu vai botar uma máquina, alguma coisa, tem que botar o modelo, quem é o fabricante, cidade, país. Tá certo? Você está nas tuas considerações aqui. Certo, tá? ok. Bom, quando tu diz que fez lá na página A7, informou que cada ponto estimado foi calculado com um intervalo de confiança de 95%. O que quer dizer com isso? Para cada ponto estimado das tuas fotos, foi calculado um intervalo de confiança de 95%. O que quer dizer com isso? É que se você repetir, em 95% vai dar aquele mesmo resultado. Apenas 5% é que ele pode dar diferente. Mas aí está para cada ponto estimado. A minha pergunta é o seguinte: tu fez uma artéria, teve vários cortes. Quantos cortes? Quantas vezes tu viu esse corte aqui? Tinha 5 cortes de uma artéria. Tinha mais 6 cortes de matéria. Tu fez um intervalo de confiança desse total, fez uma média disso aí. Como é que tu fez essa medida? Na realidade, eu não estou entendendo a pergunta. Aqui, ó, peguei o vaso, cortei. Okay. Fiz 5 cortes cinco blocos. 5 lâminas, Certo. 5 cortes, botei numa mesma lâmina do mesmo vaso. Ok. Certo? Fez perfeito. Isso. Mostrou ali. Bom, aí o patologista via, marcava com uma DJ um aqui, depois marcava uma outra, e ele fazia a média de todos? Não. Como é que ele fazia? Não, na realidade é o seguinte, a gente escolheu para analisar Só para um corte que tivesse a hiperplasia bem evidenciado.
Como por exemplo, lembra que eu mostrei o mosaico com as 10, no caso, cada um de cada, certo. Né, cada corte de um coelho diferente. Né? Então ali foram os cortes histológicos, no caso, que melhor evidenciaram a hiperplasia em determinado animal. Então, vamos fazer uma sugestão que eu tenho. Faz a média de um mesmo. Certo? Vai marcar tudo isso. Eu acho que tem uma outra maneira de fazer com o ImageJ. Tem que botar lá, eu botei para ti assim, quantos pixels equivale a 1 milímetro. E aí vai dar em área quadrada, milímetros quadrados de área. Aí tu vai marcar com um brush, aquilo ali, a área toda íntima, ele não vai fazer subtração, não há necessidade disso. E aí vai dar direto quantos milímetros quadrados tu tem na área, vai dar direto isso. Tá bom? Tu pode ver a porcentagem da área, aquela coisa que eu estou explicando ali. Já como tem 5 cortes, tá certo, da mesma artéria, tu faz isso aí em todos os 5 e faz uma média deles. Não perde apenas um. Tá? Porque isso pode ser outra maneira de ver. Você pode ter aqui um aumentado, aqui diminuído, e isso pode ser um problema. Então tu faz a média desses aí. E coloca isso em milímetros quadrados. Aí tu vai ter uma muito mais precisa que pixel. Tá certo? Para colocar. Eu mostrei aí nas minhas orientações como fazer isso lá. Tá. Entra no Analyze, Set Measures, assim por diante. Tá? Bom, aí já me respondeu a minha pergunta número 8. Bom, aí tamanho da amostra, essa é fácil. Botei o cálculo para ti atrás, tá? Já fiz o cálculo para ti atrás. A pergunta é quanto tu quer encontrar de diferença entre o moringa e o controle? Quanto de porcentagem tu quer encontrar de diferença? Quanto tu quer? Nesse teu cálculo aí eu vi, botei ali atrás, se quiser ver tantos 900 mil pixels de diferença, eu fiz lá com a gráfica 1 aqui, eu botei os números, o desvio padrão dela, aproximado, né? Deu 380 mil, que é um mundaréu de pixel, né? Estão fazendo, então por isso que é legal tu usar o milímetros quadrados. Aí se quiser botar assim, 900 mil de diferença, tu consegue 6 coelhos de um lado para o outro. Tu tem o tamanho da amostra calculado, direitinho, com desvio padrão, alfa, beta, com diferença tanto a ser encontrada. Simples de fazer, isso aí tu coloca, tá? Essa é a última parte. Agora mais 2 perguntas. Que o 9 e o 10, né? Que o 9 é o seguinte, 200 miligramas por quilo dia de moringa, e no trabalho de meta ele fez isso, só que feito em liofilizado. Então não faz nenhuma menção nisso no teu trabalho. Podia explicar? Ok. Quando eu falei, ele gerou 1 quilo, né, do extrato. Então, como o químico que orientou também a gente, né, que com aquela solução ali, a gente, quando secava a água, quando se utilizou o álcool A95 e tal, que o que a gente tinha ali era um extrato bruto, né, e próximo a 99% de extrato, né? Então, vamos dizer que ficou praticamente 1 grama por 1000 miligramas no quilo, não é isso? E aí, de acordo com o peso do coelho, a gente calculava o peso daquele extrato. E aí administrava no coelho. Tá bem. Só que o meta ele fez o seguinte, tinha uma produção, ele fala bem direitinho o meta aqui que ele fez, né? Se eu ficar feliz com isso aí. Ele tinha, para cada 100 gramas de moringa, ele conseguia de 3 a 7 gramas, dependendo da estação. Ele pegou frescas ou semi-maduras, ele limpou justamente com água, depois cortava as pontas, aí ele fez 2 a 3 centímetros de tamanho, com 10 a 20 minutos ele fazia maceração, depois era cozinhado, depois era resfriado a temperatura, depois era feito ali, depois a gente ainda passava numa peneira de tamanho, né? Secava a 60 graus, aí tinha um monte de coisa que isso aqui, que a professora, né, imaginou, o Beta colocou.
Certo? Ok. E esse seria o teu backbone, né, em termos de pesquisa. Tá bom? Esse é o que o Beta colocou. E ele fez lá com a vastatina, não, Ah, Civastatina. Civastatina. Ele né? comparou com Civastatina. Ele comparou com civastatina. Tu não comentaste aqui o professor quando perguntou ao Marcelo, né? Se tinha outra coisa parecida. Aí ele usou civastatina para isso. E essas diferenças que tu está tendo aqui com esse trabalho deveriam ser exploradas na tua discussão. Certo? Que eu colocar. Bom, e outra coisa, a última pergunta é, tu não demonstrou que a dieta rica em colesterol mudou os parâmetros dos coelhos. Impressão minha ou estou errado? Deu comida para eles antes e depois. Comecei em 0, 100 dias de colesterol aumentado, e depois no final houve mudança entre eles? De colesterol? Não foi aquele que eu mostrei? Eu não estou achando aqui. Eu não consegui achar. Sabe qual a tabela que está na... Quando parou de dar o colesterol, a dieta, nesses 35 dias houve diferença. É isso? Mas eu quero ver se no início, antes de iniciar a dieta, e depois no final de 100 dias da dieta, teve diferença. Ah, sim. Ah, não. Nós não fizemos. E essa é outra coisa, para ver se a dieta que eu dei realmente mudou o padrão de colesterol dos animais, tá? Nós demos a dieta e a primeira verificação foi no final dos 100 dias de dieta. Aí nós comparamos o final dos 100 dias de dieta depois com a intervenção. Realmente a gente não teve o T0. É para saber o basal, né? Que aí no caso seria T0, T1, T2. É isso? Exato. Aí nós só tivemos o T1, T2. Tá bom, então. Só ler nessa. Foi bom. Professor, muito obrigado. Esses dados aí da dieta está registrado no modelo experimental de Santos, que é o que a gente usa, né? E realmente é a diferença do início para o final. Isso está que é uma tese de mestrado de outro aluno, não é do nosso curso, mas é do curso lá na UFAL, que é esse modelo que a gente usa, né? Então isso deu uma diferença realmente do quando começou e quando terminou.